Questão 21. Agora a gente está começando a prova do vestibular da UFSC 2022. Prova de matemática. Primeira questão, questão 21. Item 01 diz o seguinte: o conjunto dos pontos que satisfazem a equação módulo de x mais módulo de y igual a 1 é 1 quadrado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pegar essa equação do enunciado, fazer o gráfico dela e vai verificar se o gráfico é ou não um quadrado. Se o gráfico vai ou não formar um quadrado. Então, antes da gente começar a fazer a questão, o que a gente precisa fazer? Lembrar o que é módulo. E o que é módulo? Módulo é o valor absoluto de um número, é o valor positivo de um número. Se o número for um número positivo, o módulo do número vai ser o próprio número. Se o número for um número negativo, o módulo de um número vai ser o oposto desse número. Por quê? Porque o oposto de um número negativo é um número positivo. Eu tenho um número negativo, troquei o sinal, ele vira positivo. Então, olha só, segue o raciocínio. Módulo de x, então. Se o x for maior que zero, ele é positivo. Se ele é positivo, o módulo de x vai ser o próprio x. No entanto, se o x for negativo, se o x for menor que zero, o módulo de x vai ser o oposto de x, vai ser o menos x. Da mesma forma, módulo de y. Se o y for um número positivo, um número maior que zero, o módulo de y vai ser o próprio y. Se o y for negativo, for menor que zero, o módulo de y vai ser o oposto de y. Então, eu tenho duas possibilidades de x, tenho duas possibilidades de y. Como o par ordenado é um par de coordenadas x e y, eu vou ter 4 combinações possíveis, que por acaso vão coincidir com os 4 quadrantes. No primeiro quadrante, o meu x é positivo, o meu y também é positivo. No segundo quadrante, o meu x é negativo e o meu y é positivo. No terceiro quadrante, tanto o x quanto o y, os dois são negativos. E no quarto quadrante, o meu x é positivo e o meu y é negativo. Então, eu tenho 4 situações, conforme os sinais de x e y em cada quadrante. Então, eu vou pegar a equação do enunciado e eu vou ter que ajustar ela para cada quadrante. Quando eu ajusto a equação, o que eu vou ter? Eu vou ter um gráfico diferente. Então, eu vou pegar o gráfico que essa equação vai dar em cada quadrante e vou montar, no final, o gráfico completo. Vou juntar os 4 pedaços dos 4 quadrantes. Vamos para o primeiro quadrante, que é o mais fácil. No primeiro quadrante, o x é positivo e o y é positivo. Eu começo com a minha equação. O módulo de x, se o x é positivo, o módulo de x é o próprio x. Se o y é positivo, o módulo de y vai ser o próprio y. Então, x mais y igual a 1. Eu vou ter que x mais y igual a 1. Transformo isso, eu deixo com cara de função. O que eu tenho que fazer? Isolo y. Então, y igual a menos x mais 1. Opa! Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Para desenhar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Quais pontos que eu vou procurar? O intercepto, que é o meu coeficiente linear, que é o b. Então, o meu intercepto vai ser o 1. E a raiz. A raiz eu pego a função igual a 0. Quando eu igualo a 0 e isolo x, eu tenho que o x, a minha raiz, é 1. Tem os 2 pontos, função do primeiro grau, desenho a reta. Então, vai ser uma reta que vai cortar o eixo do x na minha raiz 1 e vai cortar o eixo do y no meu intercepto 1. Serve toda a reta? Não, só vai servir aquele pedaço da reta, o segmento do gráfico que está no primeiro quadrante. Vamos para o segundo quadrante, mesma coisa. Se o x é negativo, o módulo de x vai ser o oposto de x. Se o y é positivo, o módulo de y vai ser o próprio y. Então, eu vou ter que menos x mais y igual a 1. Deixo isso com cara de função. Quando chego na função, eu vejo que é uma função do primeiro grau e o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Para desenhar uma reta, preciso de 2 pontos. Quais pontos que a gente vai escolher? O intercepto, que é o coeficiente, que é o b, que é igual a 1, e a raiz, que eu igualo a função a 0. Quando eu igualo a função a 0 e isolo x, eu tenho que x é igual a menos 1. Então, tenho minha função, desenho meu gráfico. O meu gráfico vai ser uma reta que vai cruzar o eixo do x em menos 1 e vai cruzar o eixo do y em mais 1. Serve todo o gráfico? Não, só vai servir o segmento da reta que está no segundo quadrante.
Guarda. Terceiro quadrante, vamos ajustar a equação. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também é negativo. Se o x é negativo, o módulo de x vai ser o oposto de x. Se o y é negativo, o módulo de y vai ser o oposto de y. Então, menos x menos y igual a 1, deixo com cara de função, isolo o y, vejo que é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, para desenhar o gráfico, eu preciso de 2 pontos. O primeiro ponto vai ser o intercepto, que é o menos 1, e o segundo ponto vai ser a raiz. Igual a 0, isolo x, eu tenho que a minha raiz é menos 1. Desenho o meu gráfico, o gráfico é uma reta, corto o x no menos 1, corto o y no menos 1 também. Serve todo o gráfico, toda a reta? Não, só vai servir o segmento de reta que está no terceiro quadrante. Então, guardei o desenho. Terceiro quadrante, aquele pedacinho verde. Quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então, o que eu faço? Módulo de x, se x é positivo, vai ser o próprio x. Módulo de y, se o y é negativo, vai ser o oposto de y. Então, vou ter que x menos y igual a 1. Deixo com cara de função, é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, precisa de 2 pontos. Primeiro ponto, o intercepto, que vai ser o coeficiente linear, que vai ser o b, que é menos 1. E a raiz eu só igualo a 0. X menos 1 igual a 0. Isolo x, eu tenho que x é igual a 1. Tenho a minha função, desenho um gráfico. O gráfico é uma reta, corta o x na raiz, que é 1, e corta o y no intercepto, que é menos 1. Serve a reta inteira? Não, só vai servir a reta no quarto quadrante. Então, só aquele segmento do gráfico. Agora, o que a gente viu? A gente pegou a equação, analisou ela no primeiro quadrante e chegou nessa função que está em vermelho. Analisamos ela no segundo quadrante e chegamos nessa função que está em azul. Analisamos no terceiro quadrante e chegamos a essa função que é a verde. Analisamos o quarto quadrante e chegamos nessa função que está em laranja. E quando a gente pega os 4 segmentos que a gente viu, um para cada quadrante, o gráfico final vai ser assim. Vai ser dessa forma. Ele vai literalmente parecer um quadrado. Então, o que a gente vai elaborar o raciocínio? Só para não dizer que é um quadrado. Vamos elaborar o raciocínio. Essa é a figura que a gente tem. Vamos analisar só o primeiro quadrado. O primeiro quadrado não, o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o que a gente tem? A gente vai ter um triângulo isósceles. Por quê? Porque da origem até a raiz, eu vou ter uma distância de 1. E da origem até o intercepto, eu também vou ter uma distância de 1. Então, se eu tenho dois lados iguais, o triângulo é isósceles. E se o triângulo é isósceles e um dos ângulos, que é aquele da origem, é 90 graus, eu vou ter que os outros dois ângulos vão ser 45 graus. E usando Pitágoras, eu consigo calcular a minha hipotenusa. A minha hipotenusa vai ser raiz de 2. Por quê? A hipotenusa de um triângulo isósceles vai ser lado raiz de 2. Como o meu lado é 1, a minha hipotenusa vai ser raiz de 2. Então, eu olhei esse triângulo, ele é isósceles, de lado 1, dois ângulos de 45 graus, e a hipotenusa raiz de 2, esse raciocínio eu consigo fazer no segundo quadrante, no terceiro quadrante e também no quarto quadrante. E quando eu monto todos os 4 lados, o que eu olho? 45 graus de um triângulo com 45 graus do ângulo do outro triângulo, 45 com 45 dá 90. Então, quando eu tenho que todos os ângulos desse quadrado vão ser 90 e todos os lados vão ser raiz de 2, aí eu tenho uma figura que é um quadrado. Porque o quadrado é o quê? É uma figura geométrica com 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Se eu quiser ainda aprimorar um pouquinho o raciocínio, o que eu tenho? Eu olho a reta do meu quarto quadrante e a reta do meu segundo quadrante. O que eu tenho na frente do x? Na frente do x eu tenho um coeficiente angular, que é a inclinação da reta, que é a tangente do ângulo. Então, se o coeficiente angular, que é o número que está na frente do x, é o 1, né? O que é esse 1? 1 é a tangente do ângulo. Aí eu pergunto, função inversa. Qual é o ângulo, qual é o arco, cuja tangente é 1? É um ângulo de 45. Então, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que a inclinação daquela reta vai formar um ângulo de 45 graus. E se eu olhar as outras retas, a reta do primeiro quadrante e a reta do terceiro quadrante, que nesse caso a função vai ser decrescente, o que eu consigo ver também? Que o coeficiente angular delas vai ser menos 1, porque elas são decrescentes.
E quando o coeficiente é menos 1, e eu vou calcular a tangente, né, para saber qual é o ângulo, eu vou ter função inversa. Qual arco, qual ângulo, cuja tangente é menos 1? É o ângulo de 135 graus. O ângulo de 135 graus é o ângulo que vai estar no segundo quadrante, que vai ser o ângulo suplementar de 45. Ou seja, quando eu for reduzir ele para o primeiro quadrante, eu também vou ter 45. Moral da história. Quando eu analiso as retas dos coeficientes angulares, eu vou ter que ângulos de 45. E 45 com 45 vai fechar 90, que são os ângulos necessários para eu formar um quadrado. Então, pegamos uma equação, olhamos, desenhamos o gráfico dela em cada quadrante, depois a gente juntou tudo e viu que é um quadrado. Por quê? Porque tem 4 lados iguais, de raiz quadrada de 2, e tem também 4 ângulos de 90 graus. O item 1 da questão 21, então, é verdadeiro.